Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência na resolução dos exercícios do pós-comp que nós paramos na aula anterior. Vamos continuar então? Então, o primeiro que nós vamos fazer hoje é esse exercício aqui, que é do Pós-Comp 2014. Eu, particularmente, gostei demais dessa questão, porque ela deu um apanhado geral em todo o conteúdo que nós temos que ver, basicamente, em orientação a objetos. Vamos ver aqui, então. Então, o que essa questão está querendo? Considere as classes Java que pertencem ao mesmo pacote a seguir. Então, aqui ele criou a classe C1, a classe C2, que estende a classe C1, a classe C3, que também estende a C1, e criou uma classe principal aí que ele chamou de Pós-Comp 2014 e fez a criação de alguns objetos e imprimiu na tela. E ele está querendo o seguinte, olha, assinale para mim a alternativa que apresenta a impressão correta. É isso. Então, olha só, aquele código lá eu trouxe para cá, e aí eu vou tentar fazer aqui um processo reverso de engenharia de software, que é, dado o nosso código, criar basicamente o modelo UML, vou colocar dessa forma, tá? Porque vai ser bem raso mesmo. Então, olha só, eu vou colocar aqui de vermelhinho a classe 1, de azul a classe 2 e de verde a classe 3, tá? Então, eu criei aqui, ó, um diagrama de classes em que, ao invés de eu enxergar dessa forma, eu enxergo melhor desta forma, porque aí eu consigo ver o conceito de herança agindo e atuando. Então, por exemplo, C1 é a classe pai ou classe mãe e C3 e C2 são classes filhas, certo? Exatamente essa imagem aqui que nós colocamos na aula teórica. Então, a partir de agora nós vamos adentrar nesse código e entender o que ele está fazendo. Não tem outra forma de fazer esse exercício, pessoal, a não ser colocar num papel e ir passo a passo rastreando esse código, beleza? Mas antes disso nós podemos conversar algumas coisas. Por exemplo, o fato de a classe C1 ter um abstract aqui, ó, logo no seu método cria, isso faz com que essa classe seja uma classe abstrata. E aí a gente revê, né, já que é um curso de revisão, o que é uma classe abstrata? É uma classe que não tem corpo, que não está sendo implementada na classe C1. Portanto, aqui só vai ter a assinatura da sua função, que é essa assinatura, e ela paga um preço, a classe C1 paga um preço de nunca poder ter um nil sobre ela. Exatamente porque ela se torna uma classe abstrata pelo simples fato de ter um método abstrato, ok? Já que nós estamos fazendo uma revisão, o que diferencia de uma interface? A interface, todos os seus métodos são abstratos, tá? Então, focando nesse ponto aqui, se C1 é uma classe pai e ele tem um método cria que é abstrato, isso significa que as minhas classes filhas que quiserem ser concretas, que quiserem ser instanciáveis um momento, elas terão que pagar esse pedágio de implementar o método cria, senão ela também será uma classe abstrata, ok? E aí a gente pode ver que tanto C3 quanto C2 implementaram a classe cria, portanto C2 e C3 não tem nenhum método abstrato. Se ele não tem nenhum método abstrato, são classes que podem ser instanciáveis, utilizáveis naturalmente, beleza? Quem que me falou isso, pessoal? Quem me falou isso foi lendo esse código e criando esse diagrama. Então, se eu voltar aqui, eu vejo que a classe C3 ela implementou o método cria e tem esse corpo, e a classe C2 também implementou o método cria com esse corpo de função aqui. Então pronto, então essas duas classes podem tranquilamente fazer isso aqui, ó, que está na linha, não tem número, né? Nessa linha aqui, por exemplo, que tem um new C2, está tudo certo. Agora que nós já entendemos o panorama geral desse diagrama, nós podemos fazer o rastreio passo a passo da nossa função main, que está aqui na nossa classe Pós-Comp 2014, e verificar o que será impresso no final. Então vamos lá, eu começo aqui na primeira linha e faço
3 objetos que serão A, B e C, que são do tipo C1. Olha só, ele está usando e abusando de orientação a objetos aqui. Ou seja, nós achamos uma questão, pelo menos uma, né, que também tem tudo de cima e embaixo orientação a objetos, mas também ele caprichou, né, ficou legal demais. Então vamos lá. Quando eu executo essa linha, ele cria para mim 3 objetos na memória, certo? A, B e C. Coloquei aqui embaixo aqui, tá? Só a título de ilustração, tá, pessoal? Porque se você não fizer isso, nem que seja, eu costumo falar para os meus alunos que eu faço no papel, né, o famoso rastreio. Se não fizer isso, você não consegue resolver essa questão, não. Então pronto, uma vez que eu criei isso, são 3 classes da tipo C1, aí você fala, Zé Rui, mas C1 é abstrata, ela não é instanciável. Concordo com você, porém, eu não estou vendo nenhum new aqui na frente. Eu só estou declarando essas variáveis. A, B e C são do tipo C1. Lembra que, olhando para isso aqui, ó, da nossa aula teórica, cliente é uma pessoa, funcionário é uma pessoa, então o verbo ser, se eu tenho uma classe filha, ela é a classe pai. Por isso que essa imagem aqui da família Homer aqui, ó, dos Simpsons, ele não é tão completo, por quê? Porque na vida real eu não sou o meu pai. Eu herdo muitas coisas dele, né? Dele e da minha mãe. Então no caso aqui é um pouquinho diferente. A classe cliente, ela é pessoa. Então por isso, no nosso exemplo prático aqui, não tem problema nenhum, porque C2 é do tipo C1, C3 é do tipo C1. Então a declaração não tem problema nenhum ela ser abstrata. Eu não conseguiria fazer um new C1, como por exemplo, eu faço aqui, ó, A recebe new C2. Isso não dá um erro de compilação. Por quê? Porque C2 não é uma classe abstrata. Se eu tivesse colocado new C1, teria tido um erro de compilação. Ele ia falar, olha, impossível de fazer new numa classe que seja abstrata. Entenderam esse conceito, pessoal? Então vamos lá. Ao executar essa linha, ele cria aqui para mim A, e aí preenche aqui o I e o J, né? Por quê? Porque como ele deu um new em C2, que é da genealogia, que é da descendência de C1, que está tudo certo, você pode fazer isso porque C2 é do tipo C1. Então, ele vai criar aqui para mim, ó, um inteiro I e um inteiro J. Beleza? Não se preocupe aqui com int e integer, tá, pessoal? A diferença aqui é que esse cara aqui é um objeto, esse aqui é um tipo de primitivo de dados, tá? Mas na prática não vai fazer quase diferença nenhuma. Agora, eu chamo a atenção que eu criei aqui, pessoal, olha só, esse I, ele é estático. E aí a gente tem que recordar o que é um membro estático. Um membro estático significa que ele não pertence ao objeto A, mas sim à classe C2. Então, se eu tenho, por exemplo, olha só, como é nesse exemplo aqui, ó, A e B são do tipo C2. Então, eu tenho o objeto A e o objeto B. E eu tenho um atributo I, que está aqui na minha classe C2, que é o todo, né, que é a minha entidade. Isso significa que o I que tem nesse objeto e que tem nesse objeto, no objeto A e no objeto B, eles são compartilháveis. Mas o nome certo não é compartilhável, ele é estático. Se ele é estático, ele pertence à classe. Ele é meio que único, entende? Relembraram isso? Então eu vou te mostrar na prática o que isso vai acontecer, que é uma das pegadinhas dessa questão. Então na próxima linha, quando eu criar o B, olha só, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai declarar lá dentro dele os atributos da classe C2, que é I e J, ponto final. Então a próxima linha ele vai criar a variável C, que é do tipo C3. Então perceba que eu coloquei de propósito, tá, gente? Aqui era vermelhinho para você lembrar que foi declarado como C1. E na hora de executar essa linha, ele vai criar esse objeto como sendo C3, que é o verdinho ali, tá? E se ele é o verdinho, os atributos dessa classe C3 são D e F. Próxima linha, ele vai fazer o quê? A.cria, ou seja, ele vai pegar o objeto A, que pertence à classe C2, e chamar o método cria. E no final de tudo, ele vai atribuir isso no objeto O1, tá? Mas vamos por partes. Quando ele fizer A.cria, olha o que vai acontecer. Ele vai vir aqui na classe C2, disparar o método cria, fazer i++, então i valia 0, passou a valer 1, beleza? Estou mostrando aqui.
Próxima linha, ele vai fazer o quê? O I vou jogar dentro do J, ou seja, o valor de I eu copio para o J e retorno ele, beleza? E aí, pessoal, para não ter que desenhar de novo, eu coloquei aqui, ó, esse cara aqui é o objeto 1, beleza? Só para título de rascunho aí e facilitar o nosso entendimento. Próxima linha, ele vai chamar de novo o método cria. Então, você vai entender por que a gente tem que fazer o rastreio, porque você precisa ir anotando passo a passo. Se eu tivesse na sala de aula, eu faria isso no papel ou no quadro, mas aqui não tem, então por isso que eu estou fazendo esse rascunho aqui, tá? Então eu vou chamar novamente aqui, ó, o método a.cria. Então ele vai começar aqui, vai vir i++, i valia 1, passa a valer 2, e vou copiar o i e jogar dentro do j. Acabou e retorno para o A1, beleza? Acabou. Agora, eu não sei se vocês repararam, mas à medida que eu ia mudando o i aqui em A, você reparou que também foi alterando em B? Ó, vou voltar nos slides aqui, tá? Só para você ver, ó. Olha lá, ó. Criou C3, vamos lá, A.cria. Então, na hora que ele faz isso aqui, ó, I++, perceba que você poderia ter falado, professor, você errou aqui, ó. Tá certo, 0 passa a valer 1, mas você errou aqui que sem querer você colocou que 0 passa a valer 1 lá no objeto B. Será que eu errei? Não, não errei, isso é um fato. Isso que é um método estático. Na verdade, pessoal, aqui é só a título de desenho, mas na verdade I não existe em nenhum dos objetos. Ele existe, ele pertence à classe, ele é estático. Então, o que A faz com I, consequentemente, todos os outros objetos dessa classe vão estar enxergando essa mesma alteração. Por isso que eu desenho dessa forma. Então, ó, quando eu faço aqui I++, qual objeto que eu estou? No A. Lá no B foi alterado também. Você pode entender dessa forma, não tem problema nenhum. Aí na próxima rodada, ó, quando o I passou a valer 2 aqui, aqui também ele passou a valer 2. Essa é a pegadinha dessa questão, tá? É você entender e lembrar que o estático pertence à classe e não aos objetos, ok? Vamos seguir adiante aqui. Então nós fizemos o preenchimento do A e agora nós vamos fazer o preenchimento do B. Então vou chamar aqui, ó, b.cria. Então o que ele vai fazer? Ele vai disparar esse método. Por que esse método? Porque B é do tipo da classe C2, tá? E aí ele vai fazer I++. Olha só, pessoal, de novo, ó, se eu fiz um I++ aqui, consequentemente no A também vai ter colocado, tá? Só que não saiu aqui, foi um erro, tá, pessoal? Então o correto aqui teria que ter sido a mesma coisa. Se eu mexer aqui nesse I, esse I aqui também passa a valer 3, beleza? Tá errado aqui, vocês me desculpam. Só que eu não desenhei aqui, porque aqui eu já atribuí em O1, certo? Beleza? Eu já fiz uma cópia antes de começar. Mas se eu fosse fazer esse desenho da forma correta, aqui o I de A também passa a valer 3, beleza? Então fiquem atentos a isso. Então vamos dar sequência aqui. Eu vou então pegar o I, que vale 3, e copiar ele para o J. Pronto, vou retornar para O2. Pronto, agora a próxima linha eu vou chamar C.cria. Olha só que legal, quando eu chamar aqui agora, ele vai disparar lá na classe C3. Por quê? Porque C foi criado com new C3. E aí eu começo o método criar aqui, ó, que é D mais 1. D mais 1 passa a valer 4.14, certo? E vou copiar, que é o que está mandando lá. Ó. O D joga ele para o F. A diferença aqui é que é ponto flutuante, tá, pessoal? E aí, jogo isso dentro de O3 e vou executar de novo C.cria. E aí, o que vai acontecer? Eu vou entrar ali, fazer D mais 1, 4.14 passa a valer 5.14, copio 5.14 para F e acabou. Agora, eu simplesmente vou ir lá nas opções e tentar encontrar qual a melhor delas. Mas vamos montar aqui qual vai ser a saída. A.mostra. Então, ó, se eu estou aqui no objeto A, eu vou chamar o método mostra dele. O objeto A, pessoal, ele é de qual classe? Ele é da classe C2. Então, eu vou chamar esse método aqui, ó. Então, J está valendo 2. Beleza? Depois ele manda imprimir um espaço e manda fazer o quê? B.mostra. B também é da classe C2. Então eu vou fazer J está valendo 3. Beleza? Então, ó, já eliminamos praticamente todas aqui. Ó, só ficou a letra C, mas vamos continuar. Aí ele mandou imprimir um espaço
e mandou imprimir agora c.mostra. Ele vai executar o mostra de quem? O C é verdinho, né? Então ela é do tipo da classe C3. Então ele vai vir aqui, ó, F, vai imprimir o F dele, que é 5.14. Pronto, está aqui, letra C. Só que aí continua, ele manda imprimir agora o objeto 1, o objeto 2 e o objeto 3. E quem é o objeto O1, O2 e O3, pessoal? O objeto O1, O2 e O3 é que nós estamos retornando sempre o valor de F e de J. Então, é o segundo valor. Então, vai imprimir de novo, ó, 2, 3 e 5.14. Então, realmente, é a letra C. Beleza, pessoal? Então, comentários finais. Olha só que questão legal, pessoal. Nós partimos de um código aparentemente confuso, organizamos ele dentro dessa modelagem e aí sim conseguimos extrair todos os conceitos da disciplina de orientação a objetos. Eu particularmente gostei demais dessa questão, tá? Então, resposta certa, letra C. Vamos para a próxima, pessoal. POSCOMP 2016. Essa daqui também é uma cereja do bolo. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com um padrão de projeto que eu particularmente gosto muito, que é o Singleton. Então, ó, assinale a alternativa correta em relação ao padrão de projeto Singleton. Então, primeira coisa, o que é o padrão de projeto Singleton, pessoal? Muitos de vocês podem ter visto isso dentro da disciplina de engenharia de software, ou dentro da própria orientação a objetos, enfim, ou no estágio praticando alguma coisa. Mas no nosso caso aqui, então, nós vamos ter que relembrar o que é o padrão de projeto Singleton. O padrão de projeto Singleton, pessoal, é um padrão bem interessante que ele tem como base a segurança, vamos falar assim. Por quê? Porque ele vai garantir que uma determinada classe tem apenas uma instância. Então, se eu tenho, por exemplo, uma classe pessoa, eu só posso então ter o Zé Rui, o João, a Joana. Eu não posso ter todas essas pessoas ao mesmo tempo, que são objetos da classe pessoa. Eu só posso ter um por vez. E isso você pode falar, professor, que coisa mais sem noção. Não, muitas vezes a regra do negócio te pede que isso aconteça. E se a regra do negócio te pede para que tenha esse padrão lá dentro, nada melhor do que você ter uma estrutura por trás que não permite que nós, programadores, cometamos esse tipo de erro, entenderam? Então, resumindo esse padrão, o padrão Singleton, um padrão onde tem apenas uma instância, ou seja, um padrão singular, é fácil de guardar, ou seja, uma única instância. Agora, um ponto-chave também que você não pode esquecer, o padrão Singleton, ele vai ter um único ponto de acesso e esse acesso vai ser global. Se ele é global, nós vamos usar da estrutura, ou melhor, da cláusula static para fazer isso também, que aí todo mundo é capaz de enxergar esse atributo no caso. E se eu estou falando de atributos, para atingir esse padrão Singleton, nós vamos ter que fazer o uso de atributos e métodos que sejam estáticos. Na verdade, você vai precisar de um atributo estático dela mesma. Então, se a sua classe chama pessoa, eu vou ter que ter dentro de pessoa um atributo pessoa, que é do tipo estático. Eu vou te mostrar isso tudo no exemplo, você vai clarear suas ideias aí. E, além disso, você tem que possuir também um método estático para controlar esse padrão Singleton. Por quê? Porque qualquer momento pode ser chamada, e ela vai ser chamada sem ter o construtor sendo acionado. Beleza? Um exemplo prático disso que eu tenho para te dar é relacionado à conexão com o banco de dados. Então, normalmente você vai ter uma classe banco de dados e vai ser exatamente esse exemplo que eu criei, o modelinho para você entender. E aí você vai ter uma única conexão com o banco. Exatamente para não ficar um monte de gente acessando e pegando conexões desnecessárias, que isso pode gerar um overhead muito grande, ou seja, pode se tornar um grande problema, principalmente quando não tem o tratamento correto das transações. Então vamos aqui para a prática que você vai entender o que é o padrão Singleton. Vamos pegar esse exemplo, que é um exemplo onde eu utilizo muito, ou seja, um exemplo prático, que é a conexão com o banco de dados. Então eu tenho aqui uma classe, esse aqui é um projeto, é a minha classe database de banco de dados, do meu trabalho de doutorado, do Hydrology Plus, tá? Então ele tem exatamente essa classe aqui lá dentro. Então olha só, eu tenho uma classe database e aí eu tenho dois atributos lá dentro. Um atributo conexão, que é exatamente chamada da classe connection, que no meu caso aqui eu uso
o SQLite, aí eu uso o connection do Java, tá, para fazer isso. E não vou colocar mais nenhum atributo. O único outro atributo que eu tenho é para alimentar o padrão singleton, que aqui me diz que tem que ser o quê? O próprio objeto da classe, tá? Então, exatamente, eu criei aqui um objeto do tipo database, que é dessa mesma classe, e eu estou chamando ele de instância. Uma boa prática de programação, pessoal, é nesses métodos ou atributos estáticos, você colocá-los todos eles com letra maiúscula. Só que aí eu preferi colocar do jeito padrão, tá? Mas se você quiser colocar, eu dou a dica sempre de quando você está usando um atributo estático, você coloca ele sempre com letras maiúsculas. Beleza. Então aqui são os atributos da minha classe. Um objeto do tipo connection e uma instância que é da própria classe, que é o database. Chama atenção que esse objeto instância, ele tem que ser estático. Por que ele tem que ser estático? Porque ele tem que ser comum a todo mundo, é o ponto global de acesso que nós falamos aqui. Como também pudera, né, todos os dois são privados, então eles estão encapsulados, consequentemente eu vou ter que criar métodos que manipulem esses dois atributos. O primeiro dos métodos que a gente sempre cria em qualquer classe é o construtor. E aí, lá em orientação a objetos, né, ou a EDS 1, a EDS 2, muitos perguntam, professor, sempre o construtor ele é do tipo public? Aí lá eu falei, olha, 99,9% dos casos sim, mas por exemplo, quando você está usando o padrão de projeto singleton, ele não é. Por quê? Porque quem vai chamar a construção de um objeto não é o construtor. Porque você concorda comigo? Pensa aí, se eu estou num padrão singleton, significa na prática isso aqui, olha só, olha esse exemplo. Ô Zé Rui, me dá uma conexão com o banco de dados. Aí eu falo, perfeitamente, toma aqui e eu vou e te faço, né? New database e te entrego. Agora, o outro colega me pede, ô Zé Rui, me dá uma conexão com o banco de dados. Eu falo, perfeitamente, dou um new database e te entrego o outro. O que aconteceu? Eu criei uma conexão para você e criei uma conexão para o seu colega. Então já tem dois objetos. Agora olha só como que é diferente se eu tenho um padrão singleton. Vamos supor agora que eu sou a função getInstância. Aí você me pede, ô Zé Rui, me dá uma conexão do banco de dados? Eu vou falar então. Eu olho para dentro de mim, né? Olho para dentro de mim e falo, existe alguma conexão já criada? Não. Ah, então eu crio e entrego para você. Entendeu? Agora, se o seu colega me pede, o que eu vou fazer? Existe alguma conexão já criada? Existe. Ah, tá com aquele cara ali. Então eu pego dele e entrego para você. Entenderam? A grosso modo é isso. Não posso criar um outro objeto. Então a getInstância faz esse controle do singleton, que é exatamente o que eu falei aqui, ó. Ele possui um método estático para controlar essa criação de novos objetos, tá? Então vamos mergulhar aqui dentro dessa função para você ver que ela faz exatamente isso, esse teatrinho que eu acabei de fazer aqui, ó. Olha só, se eu peço aqui, ó, getInstância, ele vai verificar. Instância já existe, ou seja, ela é igual a null. Se ela não existe, eu vou executar a linha 3, que é criar ela e entregar para você, certo? Agora, instância é diferente de null, então eu vou emitir uma mensagem que nem precisa ser para você ou para outro programador, que olha, já existe, eu só pego ela e já retorno para você. Eu não preciso de dar outro new nesse cara. Um outro exemplo que eu uso muito isso é na criação de telas. Como por exemplo, quando eu estou usando lá o JFrame do Java, do Swing. Então, para mim não ficar dando new toda hora em janelas, o que eu faço? Eu crio uma única vez e aí eu faço esse controle de janelas, igualzinho eu estou fazendo aqui com a conexão da base de dados, eu faço com a criação de janelas. Com isso, o meu sistema fica muito mais eficiente. Tá joia? Então, voltando no nosso exemplo, é isso. O que é o padrão singleton? É uma classe que eu tenho dentro dela um objeto dela mesma, que é do tipo estático, e eu tenho que o meu construtor sempre privado, porque não é qualquer um que vai pedir para criar, e eu tenho alguém lá, ó, um controlador de criação de instâncias, que é o getInstância. Então todo mundo que for pedir uma instância da classe, não é só sair metendo o dedo e botando new, não. Você tem que falar, ó, getInstância, me dá uma classe aí. Aí ela se encarrega de verificar se existe alguma criada e te devolver.
Só para fechar então, como que isso aqui é chamado? Um exemplo aí de chamada. Eu vou chegar aqui, ó, database.getInstância. Te pergunto, tem algum new aqui, pessoal? New database dentro de uma classe teste? Eu não estou vendo. Por quê? Porque o construtor ele é privado. Então, você concorda comigo que para mim conseguir acessar um atributo da classe que não foi criado ainda, só se esse atributo ou esse método, que é o caso getInstância, for estático. Entenderam por que tem que ter um atributo estático e um método estático? Por causa disso. Então, essa imagem reflete como um todo o padrão singleton aí. Vamos lá para a nossa questão agora. Então, olha só, PostComp 2016. Assinale a alternativa correta em relação ao padrão de projeto singleton. Então, vamos lá, letra A. Possui apenas duas classes. Para ser bem sincero, eu nem entendi muito bem o que quer dizer com duas classes. Não faz muito sentido ter duas classes. Por quê? Porque eu posso fazer um padrão singleton. Nesse caso aqui eu faço ele com apenas a própria classe. Uma única classe aqui, ó, o database, eu chamo ele mesmo. Aí você pode falar, mas tem o connection. Não, o connection aqui é um atributo, como qualquer outro que eu poderia ter colocado, tá? E aí a outra forma que eu poderia pensar para tentar ajudar aí essa questão, né, essa letra A. Talvez a classe teste está chamando como segunda, mas também não faz sentido. Por quê? Porque eu posso chamar esse database getInstância em 30 classes ao mesmo tempo, não tem problema nenhum. Então, para mim essa questão A não tem nada a ver, está errado. Letra B, ele é instanciado através da chamada de um método público e estático. É exatamente isso que nós fizemos aqui, não é? Como que ele está sendo instanciado, esse objeto aqui, o database? Por meio de a chamada de um método público, ele aqui, ó, getInstância, ele é público e estático. Não é isso que nós fizemos aqui na linha 2? Então a resposta é a letra B. Porém, eu vou continuar lendo porque a gente está estudando, né? Então vamos lá. Possui um membro privado não estático da própria classe. Eu diria que esse aqui bateu na trave, né? Porque ele possui um membro privado da própria classe, porém ele tem que ser estático, certo? Então aqui, ó, o errado foi esse não aqui, ó. Se fosse um membro privado e estático da própria classe, a letra C também estaria correta. Letra D, tem que ter um construtor público para funcionar. Não, exatamente isso também. O seu construtor, você tem que lembrar, não é qualquer um que vai meter na mão ali não. Ele precisa ser controlado por alguém, que é o getInstância. Então, consequentemente, o construtor tem que ser obrigatoriamente privado. Tá? Então, a letra D está errada. E letra E não é um padrão de criação. Pô, singleton foi criado para isso, para fazer o controle da criação de objetos. Beleza, pessoal? Então, resposta certa, letra B. Então, comentários finais. Olha só que questão legal, onde nós conseguimos extrapolar o conceito singleton, explorar ele aqui e ainda assim discutir essa resposta. Eu particularmente gosto muito desse padrão de projeto, uso muito, como eu falei, tanto para conexão com o banco de dados, quanto para criação de telas e diversos outros pontos que são peculiares e particulares de cada aplicação. Então, a gente termina por aqui a composição dessas questões e se você gostou dessa aula, compartilha com seus colegas, inscreva-se no nosso canal e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, um abraço.